dia! Bem-vindos a mais um bate-papo matinal. Meu nome é Elizabeth Josi e eu tenho plena certeza que nós iremos passar momentos incríveis refletindo sobre a palavra do Senhor. Então, desde já, eu peço ao Senhor que direcione e conduza o nosso bate-papo de hoje. Então, vamos lá? Hoje nós vamos refletir no livro de Daniel, capítulo 4, do versículo 1 ao 18. Daniel, capítulo 4, do versículo 1 ao 18. Então vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim: O rei Nabucodonosor, para as pessoas de todos os povos, nações, línguas que habitam em toda a terra. Que a paz lhe seja multiplicada, falou o rei Nabucodonosor. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. Olha que interessante. O rei Nabucodonosor, que jogou os filhos de Deus, que jogou as pessoas que seguiam os caminhos do Senhor na fornalha de fogo ardente, que foram Sadraque, Mesaque e Abednego, ele reconheceu o poder de Deus, o Deus dessas pessoas que ele jogou na fornalha de fogo ardente e não se queimaram. E não se queimaram, porque o próprio Deus ordenou a um anjo que os protegessem. E o rei parou de se autoglorificar e começou a glorificar o verdadeiro rei, o verdadeiro Deus. Ele reconheceu a glória do Senhor e mais, ele divulgou amplamente o que o Senhor estava fazendo na vida dele. E quem era o Senhor? Quem era o Deus? O Todo-Poderoso. O que é que as pessoas estão vendo através da sua vida? Através das suas atitudes? Elas conseguem glorificar ao Senhor considerando as suas atitudes? Que Deus elas estão vendo através da sua vida, através da minha vida? Essa é uma reflexão para mim e para você. Para nós que nos esforçamos para continuar nos caminhos do Senhor. Será que as pessoas estão mudando a sua concepção, considerando as nossas atitudes? É pensativo, né? Temos que pensar sobre isso, refletir sobre isso. Vamos continuar. O rei Nabucodonosor, ele teve um segundo sonho. Vamos ver. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Eu tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso, expedi um decreto ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Existem alguns momentos que as pessoas vão subestimar a sua inteligência. O rei não poderia já automaticamente ter chamado aquele que seguia o caminho do Senhor? Não, ele fez um decreto. E todos, os magos, encantadores, caldeus e os feiticeiros se apresentaram. Se apresentaram perante ao Senhor, perante ao rei, ao Senhor daquele momento, a autoridade, para tentar resolver o problema da autoridade. Será que eles conseguiram? Existem problemas
que só os que seguem os caminhos do Senhor conseguem resolver. Vamos ler. Nabucodonosor relatando: eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Não puderam, porque, vou repetir, existem problemas que só os ungidos do Senhor conseguem resolver. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus, o Deus de Nabucodonosor. Ele tem o espírito dos santos deuses, e lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses, e que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que eu tive, para que você me diga o que ele significa. Olha que interessante. O rei sabia que só o ungido do Senhor conseguiria resolver esse problema. Neste caso, interpretar o sonho que ele teve. Vamos continuar. Estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos, quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos. Debaixo dela, os animais selvagens achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, Daniel, quando eu estava na minha cama, eu vi um vigilante, um santo que descia do céu, gritando em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco com as raízes deixem na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra, junto com os animais. Que o coração dele seja mudado para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer e põe sobre ele até os mais humildes dos homens. Este foi o sonho que o rei Nabucodonosor teve. Você, Beltesazar, você, Daniel, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação. Mas eu sei, disse o rei Nabucodonosor a Daniel, que você pode, porque você tem o espírito dos santos deuses. O rei contou o sonho ao ungido do Senhor. O rei sabia que o ungido do Senhor poderia revelar o sonho para ele. Porque o próprio rei Nabucodonosor reconheceu que o Espírito do Senhor estava com Daniel. Estava com o ungido do Senhor. E você? Para quem tem contado os seus sonhos? Para quem tem contado os seus problemas?
Para quem pode te ajudar? Para o ungido do Senhor? Ou para qualquer pessoa? Com quem você está se aconselhando? É com um sábio ou é com um tolo? Cuidado. Cuidado com quem você compartilha os seus sonhos, os seus problemas. Cuidado. Nós temos uma direção clara. Os nossos problemas devem ser compartilhados com pessoas que consigam resolvê-los, não com qualquer pessoa. O rei Nabucodonosor, ele tentou, ele compartilhou o seu sonho com outras pessoas, que não aquele que seguia o caminho do Senhor. E ninguém conseguiu ajudá-lo. Ninguém. Somente Daniel conseguirá ajudar o rei, interpretar o sonho. Essa reflexão de hoje fica para mim e para você. Cuidado, muito cuidado. Procure os sábios e não os tolos para compartilhar, para se aconselhar, assim como fez o rei Nabucodonosor. E aí, você concorda com isso? Finalizamos aqui mais um bate-papo. Eu tenho a plena certeza que com gostinho de quero mais. Então, eu te espero amanhã para mais um bate-papo. E desde já, eu desejo e declaro que o seu dia, assim como o meu, será abençoado em nome de Jesus. Amém! Eu te espero amanhã. Tchau, tchau!